Fazer coisas, meus caros, resolver problemas, é isso que a gente quer na vida. Toda vez que aparece um BO novo, o que você quer fazer? Quer sair resolvendo para ontem, tá? Porém, neste ritmo, a gente acaba muitas vezes nos atropelando e entrando naquilo que eu chamo de pressa existencial. Então, é por isso que hoje eu venho aqui conversar com você sobre pressa existencial e principalmente o ritmo com que você está levando a sua vida, tá? Mas antes de eu entrar nesse assunto, só deixa eu falar uma coisa, eu comprei essa camisa nova, olha só que legal, mas na pressa existencial eu acabei esquecendo de passá-la, né? Olha lá, eita, coisa boa. E uma vez me perguntaram, Jota, você sempre usa a manga arregaçada, por que você não compra camisa de manga curta? Eu comprei. Ah, tá aqui, ó. Não é mesmo? Tá aí, ó. Acho que tá dando certo, tá? Vai. Ignore essa minha pressa em gravar o vídeo. Tá? Vamos fingir que tá tudo bem, não tem problema. Estamos no mato, negócio meio assim, tá? Mas de qualquer forma, não deixe de me seguir aqui. Além de camisas amassadas, eu também falo sobre leveza, sinceridade, bom senso e trago muito mais clareza para a tua vida. E sempre nos meus vídeos, eu não fico aqui só botando minhoca na sua cabeça, eu também resolvo. Eu trago sempre uma visão prática, porque para ser normal e ter bom senso, a gente tem que ser no cotidiano, tá? E é isso. Não deixe de me seguir e ligar a sineta para você receber as notificações dos meus novos vídeos que eu gravo de segunda a quinta-feira. Agora esse é o novo ritmo. De segunda a sexta-feira, desculpa. De segunda a sexta-feira tenho 5 vídeos por semana. Então é coisa pra caramba, mas eu sei que eu posso te ajudar. Beleza? Vamos lá então. Então quando a gente fala sobre pressa existencial, a primeira coisa é o que eu disse ali. Nós queremos resolver. Todo mundo, todo ser humano, ele tem que ter um desejo de resolução, né? Tanto que tem aquela frase, como é que é? O homem nasce com o desejo de conhecer. Se eu não me engano, é esta frase que quem falou, se não me engano, foi Sócrates ou Aristóteles. Enfim, todo homem nasce com o desejo de conhecer. Então nós queremos conhecer o mundo desde que nascemos. O Bentinho, meu filho, que vai fazer 4 meses daqui a pouco, ele quer conhecer o mundo, ele quer interagir, ele quer pegar, né? Agora ele tem uma cadeirinha que ele fica sentadinho lá assim e tem uns bichinhos, né? Agora ele já consegue com intencionalidade segurar os bichinhos. É um avanço, ou seja, ele quer fazer coisas. Com o passar do tempo, é óbvio que além da gente querer conhecer o mundo, a gente começa a perceber que nós também queremos fazer coisas no mundo. Primeiro é o brincar da criança, depois é um interagir um pouco mais complexo ali do adolescente, até que a gente começa a realmente realizar coisas no mundo, né? Em que é um trabalho, é um estudo, é pagar um boleto, é financiar uma moto, é fazer uma tatuagem, curar uma ressaca, também é cuidar dos filhos, comprar uma casa. A gente começa a querer resolver coisas no mundo. Por quê? Porque não demora muito para o ser humano perceber que para ele existir, ser no mundo, ele precisa colocar a sua marca e alterar o mundo ao seu gosto, certo? O que eu quero dizer com alterar o mundo ao seu gosto? Ele vai ter que se adaptar com a realidade que ele tem. Ou ele vai se adaptar numa cidade mais fria, uma cidade mais quente, um lugar mais amigável, um lugar com mais gente, com menos gente, ou seja, a gente sempre está se adaptando. Por isso temos tantas atividades a realizar. Por isso que hoje em dia, se você está como eu, 40 anos, com um filho nas costas, meu amigo, as coisas que você tem que fazer na sua casa, né, atividades com seus filhos, rotina diária, né, que você tem que fazer, os boletos que você tem que pagar, todo dia você tem que estar prestando atenção nisso, né? Mas enfim, isso é o ritmo natural das coisas. Nós, né, crescer e multiplicai-vos, como diria na Bíblia, crescer, arranja os boletos e multiplica o quanto dá. Enfim, a gente está sempre tentando nisso. Só que acontece o quê? Com o passar do tempo, e eu sou aquela geração que quando eu era na adolescência ali você tinha que ligar para as pessoas, né? Então hoje em dia eu consigo, né, meu lugar de fala, me deixa, sou millennial. Millennial tem lugar de fala para falar. Ou seja, a gente vai percebendo que esse desejo de resolver as coisas, realizar as coisas, ele começou a entrar num ritmo um pouco mais acelerado, tá? E se antigamente eu posso estar aqui sendo um pouco aqui, como é que eu posso dizer assim, um pouco iludido nessa questão. Se antigamente parece que o ritmo era um pouco mais natural, hoje em dia o ritmo é o ritmo da otimização do tempo. Otimização do tempo. Tem vídeos que eu já gravei aqui falando sobre isso, mas se você entrar e ver qualquer TED Talks, sabe aqueles vídeos de TED Talks? É mais ou menos isso. Como você otimiza seu tempo, como você melhora seu relacionamento,
como você é um pai com presença no tempo que você tem, como que você faz mais com pouco, o milagre da manhã, trabalhe 4 horas por dia, eu estava lendo um livro aqui, ultra aprendizado, aí eu estava lendo uma única coisa, enfim, você começa a ver um monte dessas coisas. Otimizar o tempo, otimizar o tempo, otimizar o tempo, otimizar. Então hoje em dia é visível que, antes de eu começar a falar, é visível que de repente nós começamos a olhar para o nosso tempo e começamos a querer fazer com que cada minuto importe. Cada minuto importe. Esses dias eu vi... O que eu estava vendo, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui, tá a final do basquete com o Indiana Pacers e o Oklahoma City Thunders. E aí eu vi que, enfim, no primeiro jogo da final lá, qual é que é o nome dele? Haliburton fez uma cesta no último tempo, ganhou de 1 ponto, né? Indiana Pacers ganhou do Oklahoma. E daí tinha uma plaquinha lá, pô, como é que o cara conseguiu, coisa e tal. E aí acho que um deles falou assim, não, é que o nosso técnico diz que cada ponto vale a pena, cada minuto, cada segundo vale a pena, entende? Então veja, isso é uma técnica que um treinador de basquete usa com seu time e realmente valeu a pena, porque eles são esportistas, eles têm que ganhar, e no basquete tem a questão do tempo, né? É muito importante isso, a questão do tempo. Futebol também, né? Vôlei também, o tênis, que eu acho que é um pouquinho mais diferente nesse sentido. Mas a questão é o quê? A gente acaba vivendo sem perceber nessa questão de cada segundo vale a pena, cada segundo eu tenho que ser útil. Então, hoje em dia, a gente percebe que existe um discurso muito da questão da utilidade do tempo versus ter experiências significativas. Então, acho que essa é uma tensão dessa questão da prece existencial, a utilidade do tempo. Possivelmente você está vendo meu vídeo em 1.5, ou se você já se acostumou com o meu jeito de falar, você já meteu em 2.0, entende? Pode ser que você esteja passando por isso agora. Por quê? Porque você quer assistir rápido o meu conteúdo. Você vê um conteúdo sobre prece existencial e você está apressado. Não te julgo, porque eu também assisto em 1.5, entende? Eu mesmo, quando vou assistir meus próprios vídeos, eu boto mais rápido. Mas veja, a gente tem então hoje em dia esta cultura da utilidade do tempo, tá? E aí ela vai conflitar com uma cultura que também temos hoje em dia da experiência do tempo. Então, eu até coloquei aqui, ó, eu faço aqui meus resuminhos, ó, eu até coloquei aqui, ó, utilidade 90%, experiência 10%. Ainda tem que falar tudo isso aqui. Utilidade 90%, experiência 10%. Então, hoje em dia, a impressão que me dá, a gente quer ser útil, otimizar o tempo, 90% do nosso tempo tem que ser útil para ter uma experiência de 10%. 10% do tempo é eu relaxar, ir num restaurante em que tem entrada, o prato principal, né, o segundo prato, a sobremesa, degustar um vinho. A gente tem esse tipo de coisa, sabe? Agora a gente sai dali, é rápido, né? Porque o Uber não chega, e a gente vai entrando nesse tipo de coisa, né? Que eu falei aqui, tecnologia 24 horas por dia. Então nós vamos ficando dependentes da tecnologia e a gente vai entrando nesse ritmo, então. Então, pouco tempo da nossa vida, nós aproveitamos uma experiência. Por quê? Porque nós estamos apressados. Isso que eu falei aqui pra você. Você vai num restaurante para ter uma experiência, para ter um momento com alguém. Tá chegando perto do Dia dos Namorados, não é mesmo? Você vai lá no Dia dos Namorados para ter um momento. Às vezes ali, você tá ali, mas tua perninha aqui, ó, tua perninha tá assim, ó. Tá aqui, ó, tá tremendo aqui, ó. Você tá aqui assim, ó. Né? Conversando com a pessoa e tremendo. Enquanto conversa com a pessoa, já puxou o celular uma vez, 2 vezes. Tem um celular velho meu aqui, tem aqui, ó. Né? Você tá aqui conversando com a pessoa, você fala, daí você solta o celular, daí você pega o celular, a perninha tremendo, entendeu? E aí você coçando a barba, e você... Caceta! Por quê? Porque essa visão de utilidade do tempo é um problema. Por quê? A qualquer momento você pode melhorar o seu pace, né? A qualquer momento você pode melhorar o tempo. Não, eu consigo fazer o meu café da manhã em 3 minutos e meio, eu consigo tomar banho e tal coisa. Tanto que hoje em dia tem uma galera que curte aqueles Instagramers, né? Ou aqueles caras que assim, a minha rotina, acordo tal horário, faço tal coisa, 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 meu Deus do céu, a pessoa já está na 12ª atividade, não chegou nem às 8 da manhã. E
Você entende? Isso é uma visão de utilidade do tempo. Então, é claro que cada vez mais, por causa da tecnologia, cada vez mais a gente vai colocando essa questão da otimização para dentro da nossa vida, para dentro da nossa rotina, dentro dos nossos afetos, dentro da nossa dinâmica emocional. Eu até entortei aqui o vídeo, né? Nem vi. Aí, beleza. A gente começa a trazer esse ritmo para dentro. E aí começa a aumentar esta pressa existencial. E tem outra coisa, né? Com a tecnologia, a gente pode estudar a hora que quiser. A gente pode trabalhar a hora que quiser. Ou melhor, as pessoas acham que a gente tem que trabalhar a hora que quiser também, às vezes, não é mesmo? A gente sempre tem uma pendência. A gente nunca encerra uma atividade e começa outra. As atividades estão sempre todas emboladas. Então a gente sempre está com pressa, entende? E toda hora é hora. Toda hora é hora. Já falei aqui e repito, uma vez eu estava vendo lá 2 caras do stand-up comedy e um deles falou assim, cara, o nosso pai, ele saía do trabalho às 6 da tarde e acabou, ele só ia ver o trabalho dele às 8 horas da manhã. Desligava, né? Outro meme que eu vi esses dias. Nossa, saudade dos anos 2000 que você literalmente saía da internet porque você desligava o computador. Eu tenho saudade disso mesmo. Hein? Porque não é louco, eu estou conversando com alguém no WhatsApp web, eu dou 3 passos, eu estou conversando com a mesma pessoa ali, no meu celular. Aí eu entro no carro para pegar meu filho, eu boto um Spotify. No que eu boto Spotify, já tem um negócio, uma conexão, que daí eu já recebo uma mensagem de alguém, que daí na hora que eu paro no semáforo, eu já tô, ou seja, eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. E isso é claro que vai gerando uma pressa existencial. Por quê? Porque eu começo a me sentir soterrado. Soterrado. Tanto que uma experiência que eu venho fazendo, vou falar mais pro final, tá? Mas enfim, a gente começa a fazer muitas coisas de toda hora. Se toda hora é hora, então eu começo a entrar nessa ilusão desses Instagramers de que eu vou conseguir fazer uma rotina certinha, sem respiro. Eu acordo tal hora, depois eu faço tal coisa, depois eu faço tal coisa, depois eu faço tal coisa, depois eu faço tal coisa. E daí a gente vai encaixando e a gente vai empilhando funções. E enquanto eu passo lá, eu passo aqui, eu encontro ali, aí eu converso, eu aproveito que eu vou fazer. Parte disso é normal da vida, não estou reclamando. Parte disso a gente tem que fazer. Eu tenho 3 filhos, então a gente tem que... Toda vez que eu vou fazer algum evento, eu tenho que pensar 2 horas antes, porque para sair de casa com 3, a dinâmica não tá fácil. Troca a fralda de um, pega o outro, cadê a roupa? Manda o piá botar tênis, aí você volta. Quando você volta lá, o piá não pôs sem tênis, aí você dá uma bronca, deu o outro ali que tá trocado, você já tem que trocar. Enfim, daí quando vai ver, pega uma camisa amarrotada, cadê o ferro? Não sabe onde tá o ferro, assim por diante. Eu não tô negando que você vai ter esse desejo, porém o problema é essa ilusão de uma rotina perfeita. Uma ilusão de uma rotina perfeita. E uma coisa, eu não sei se acontece com vocês, a gente mede muito mal o tempo que as coisas levam. Eu e minha esposa somos terríveis. Ah, não, acho que 1h30 dá tempo. Ah, demora 3h30, 4h30, sabe? É tipo eu ontem assistindo outra final, assistindo a final lá do Sinner com o Alcaraz. 5h30 de jogo, meu Senhor Jesus. Fui pego no golpe do tênis. 5h30 de jogo. Calculamos muito mal, a gente achou que ia dar tempo antes do almoço, né? O jogo deve acabar ali pelo almoço, acabou nada. Acaba 3 da tarde. Mas acontece o quê? A gente começa a ver isso. E aí vem uma questão muito importante. A gente soma 3 fatores. A ilusão de fazer tudo bem feito, junto com uma insegurança e um sentimento de culpa constante. E por último, isso se associa a uma seriedade em tudo. Então, se eu falo para você, Jota, o que você quer dizer com pressa existencial? É a soma dessas 3 coisas hoje em dia. Nós queremos fazer tudo muito bem feito, certinho, perfeito. Por quê? Porque a gente quer otimizar o tempo. Porque dá pra, como é aquele slogan lá, né? 50 anos em 5. Dá pra gente fazer as coisas muito mais rápido. Se dá pra fazer, eu faço. Dá pra fazer, eu faço. Entende? Aí, junto com isso, a gente tem uma insegurança muito grande. E a gente se sente culpado o tempo inteiro. Tem 2 vídeos, eu vou colocar aqui embaixo, sobre insegurança e sobre culpa. Tá? Na verdade são 3, porque o de culpa são 2 vídeos que eu gravei. Então vocês têm esses 3 vídeos, sobre insegurança, culpa parte 1 e culpa parte 2. Então o que acontece é que a gente vai sonhando e desejando fazer tudo certo,
botando muita coisa dentro de um mesmo dia, dentro de uma mesma semana. Ao mesmo tempo, por a gente perceber que a gente não consegue fazer tudo isso, a gente começa a se sentir inseguro e culpado. Eu tinha 30 coisas para fazer, não fiz nem 2. E então a gente começa a dobrar a meta da seriedade. A gente começa a se julgar muito mal por causa da culpa, por causa da insegurança, por causa das coisas que a gente não conseguiu fazer, por causa da comparação com o outro, a gente começa a se julgar demais. E tudo começa a virar uma atividade muito séria. Então, se eu vou tomar café da manhã, eu tenho expectativas nesse café da manhã. Se eu vou conversar com um colega no trabalho, eu tenho expectativas. Se eu vou tomar um café, se eu vou sair com os amigos, tudo tem que ser muito bom, muito bem feito. Entende? E aí a vida começa a te engolir. Por quê? Porque você vai fazer o café, às vezes falta ali falta ali o pó do café, às vezes não veio, você tem filho, você dá para uma criança, ela derruba na roupa, aí você já começa a ficar irritada, porque ele não poderia derrubar na roupa, porque isso vai atrasar para você chegar na missa, essas coisas acontecem, tá, gente? Porque daí não sei das quantas, porque aí você vai na casa do outro, pô, mas eu não tô com a roupa adequada, porque não deu tempo, porque a gente precisava ter comprado uma lembrança, e aí a gente começa a engrossar, tudo começa a ficar, a gente começa a levar tudo muito a sério, a gente começa a engessar e a gente começa a ficar essa pessoa muito mais tensa, tá? Você sofre disso? Se você sofre disso, o que eu posso dizer é o quê? Talvez você esteja sofrendo dessa pressa existencial, que não é só uma questão de tempo, mas é uma questão também de padrões muito altos. É você começar a exigir demais de algo que não precisava de exigência, ou que você começar a querer fazer muitas coisas num tempo que não dá. Ah, mas fulano de tal faz. Eu não sei o que fulano de tal fez de fato. Uma dica que eu dou para todo mundo que está na internet. Ah, fulano de tal do Instagram faz isso. Não, ele diz que faz tal coisa. Bota isso na sua cabeça. Quem está na internet diz que faz tal coisa. Pode ser que com o tempo você comece a perceber, pela constância, que realmente o cara faz. Mas a princípio você tem que olhar e falar, ele está dizendo o que faz. É tipo o paciente. Quando eu atendo o paciente, o cara fala, ah, porque eu queria largar da minha mulher. Eu olho pro cara e penso, ele não quer largar da mulher, ele diz que quer largar da mulher. Vamos ver se ele vai largar de verdade. Entende? Ah, não, mas a moça lá consegue coisa e tal. Tá bom, é. Às vezes o trabalho dela é ser uma pessoa ordenada. Por quê? Porque ela vem de curso disso. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Eu venho aqui gravar esses vídeos, bom humor, coisa e tal, mas tem dia que eu acabei de ficar puto com alguma coisa. Eu sento aqui, respiro, dou uma pitada, fumo um café, bora. Entende? Você pita? Eu pito muito. Não, tô brincando, não pito muito não. Às vezes é isso. Entra aqui e grava, né? Aqui, nesse tempo aqui, eu tô dando meu melhor, mas às vezes eu não posso não ter bom senso na minha vida, né? Vamos ser sinceros. Também, assim, faz parte do bom senso você ter o bom senso de falar que às vezes você não tem bom senso. Mas às vezes tem isso. É essa pressa, esse desejo de fazer tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora. Isso não é o nome de um disco do Titãs, né? Eu lembro na minha adolescência que tinha um livro que eu li isso, tudo ao mesmo tempo agora. Tudo. Tudo. E eu tenho que ser bom em tudo. Então vai gerando uma pressa existencial. Vai gerando uma pressa existencial. E então, no final das contas, você no final do dia, você se sente interiormente, muitas vezes, esgotado, frustrado, irritado. E tudo que há de pior a partir daí. Por quê? Porque você não conseguiu fazer as coisas no tempo que você queria, nem na qualidade que você queria, e nem tudo que você queria. Pô, é uma frustração muito grande. Então nós precisamos olhar para esse tipo de coisa, né? Como que a gente resolve isso então? Né? Vamos aqui só dar um parágrafo. Então pensou nisso, pressa existencial. Você sofre disso, escreve aqui embaixo para mim. Escreve aqui embaixo para mim, tá bom? Tá? E agora, como que a gente vai começar a resolver isso daí? Tá? A dica que eu vou dar aqui, ou né, a fala que eu vou dizer aqui, o argumento, o mote, né, vai parecer que é um argumento de coach, mas eu sempre digo, os coaches pegaram o que há de bom na psicologia, ferraram com o que há de bom na psicologia, daí qualquer psicólogo que fala alguma coisa parece que ele está repetindo os coaches. Na verdade, não. Eles é que imitaram a gente e estragaram muita coisa boa. Tá? O que acontece é o quê? Você vai ter que viver o hoje. Ah, Jota, que frase de coach. Eu sei, minha senhora, eu acabei de dizer que era uma frase de coach. Você vai ter que viver o hoje. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que entender que para cada atividade que você vai realizar, essa atividade ela pode ter um certo tipo de ritmo próprio. A realidade nos sugere certos ritmos.
A realidade nos pede muitas vezes certas posturas. Que a prece existencial sou eu querendo moldar a realidade, controlar a realidade à minha visão. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho 3 filhos, um de 6, um de 3 e um recém-nascido, né? Com 6 anos, a criança tá na teimosia. O do meio, meu Deus do céu, terrible tree. E o primeiro recém-nascido, ou seja, assim, eu tenho os 3 pontos de tensão de uma infância. Então, o que acontece? Muitas vezes eu posso querer que ele renda de um certo jeito, me responda, coma, toma, e ele não rende. Só que eu vou ter que olhar e falar, pera lá, eu não estou conversando com um adulto, eu estou conversando com uma criança. Acerto sempre? Não, mas o que acontece? Eu tenho que lembrar disso. Qual é o ritmo que essa criança está pedindo? E não é só crianças em geral, meus filhos, o que eles estão pedindo? O que eu preciso fazer? Uma coisa que aconteceu recentemente é que eu consegui livrar a minha agenda a partir das 6 horas até as 8h30. Ou seja, quando eu vou buscar o mais velho na escola, quando eu volto, eu tenho ali 2h30 para poder lidar com banho, janta, sei lá, leitura, qualquer brincadeira, remédio e cama. Então eu tenho 2h30. Nossa, isso ajudou demais. Porque aí eu saio aqui da internet, desse ritmo da internet, de essas coisas, e mergulho no ritmo deles. Nem olho pro celular, entende? Por quê? Porque eles vão me pedir um certo tipo de ritmo. Não adianta eu querer jantar rápido para eu poder ver, não, eu tenho que jantar no ritmo deles. Claro, né? Também às vezes dão umas lerdeadas aqui, pelo amor de Deus, mas eu tenho que estar ali. Eu tenho que entender esse ritmo. Então, cada atividade que você for fazer tem um ritmo. Essa atividade está te sugerindo um ritmo e muitas vezes a gente perde essa visão. Por quê? Um dos problemas é que a gente nunca está integralmente na situação que a gente está fazendo. Integralmente é um pouco pesado, né? Falando de seriedade, a gente não está ali presente, né? A gente vai cozinhar com a esposa, a gente está com o celular na mão, a gente está com a TV ligada, a gente está acompanhando alguma coisa. Ok, se for uma final, como eu fiz, final de basquete, de tênis, alguma coisa assim. Mas a gente tem que olhar, cozinhar com a esposa. Está chegando o dia 12, o dia dos namorados, né? Às vezes é um momento de parar, sentar, esquecer o celular, esquecer o post dos namorados um pouco, entende? Conversar, sair com tempo. Mas Jota, não tenho tempo. Se você não tem tempo, você, com o tempo que você tem, você vai ter que entender aonde é que cabe otimizá-lo e aonde que não cabe otimizá-lo. Porque essa relação entre 90% da nossa postura é a utilidade do tempo e 10% a experiência, isso ferra a vida. Por quê? Porque experimentar o ritmo das coisas também é uma forma de você ter utilidade. Uma coisa que eu já vi, né? Uma criança pequena, igual o Bento ali. O Bento está com 3, 4 meses. Como é que eu vou vivenciar isso com meu filho? Como que eu deveria vivenciar isso com meu filho? É ficar com ele no colo, às vezes é brincar um pouquinho com ele, falar umas coisinhas, ele já está sorrindo, coisinha linda, fofinha, maravilhoso. Ele está lá, então assim, sorrindo um pouco, trocando a fralda, deixando ele em pezinho um pouco, entende? É isso que esse meu filho me pede, entende? E às vezes a gente está assim, ó, não, vamos rápido, sabe? O filho está chorando, a criança está chorando, o outro está exigindo, o outro, entende? Eu fico pensando muito nisso, né? E aí o que acontece? É claro que eu vou ter que puxar a orelha de vocês, a gente precisa se desconectar. Então precisa chegar algum período do seu dia em que você vai ter que se dar ao luxo ou você vai ter que se dar o direito de não mexer no celular. Sei lá, chegou em casa do trabalho que é hiperconectado, então saiu do seu home office, em algum momento do dia você tem que ficar pelo menos 1 hora, 2 horas sem estar com a desgraça do celular na mão, entendeu? Porque o ritmo do celular, o ritmo como as coisas funcionam, não é o ritmo do nosso dia a dia. A normalidade não tem o ritmo da tecnologia, entende? Às vezes a gente vai conversar com alguém, a gente perdeu a paciência de conversar com alguém, de escutar alguém. Eu faço isso todo dia, tá? Eu faço todo dia no consultório, eu faço isso. O paciente começa a me contar a história, ele tem lá a hora dele, eu não preciso ficar com pressa, entende? Antigamente tinha um pouco de pressa para poder falar, hoje eu já não tenho mais pressa não, o cara quer falar, fale. Teve uma paciente que demorou, sei lá, 5 sessões para contar a vida dela e vamos lá. O novo episódio, onde é que paramos? Vamos lá. Não, beleza. Eu estou ali para escutá-la, entende? Mas claro, eu sou treinado, essa é a minha profissão.
Ter paciência ao escutar os outros faz parte da minha profissão. Mas você, às vezes, precisa desenvolver essa paciência. A mulher vai te contar alguma coisa, você já está atravessando, ou o teu marido vai te contar alguma coisa, você já está atravessando, e daí já começa... Ah, não, mas isso daí você já quer ir para a resposta. Lembra que eu falei no começo? Nós queremos respostas das coisas, mas muitas vezes nós temos que aliviar um pouco. Ou seja, além de eu escrever Vivo Hoje, eu vou falar uma outra frase de coach. Eu não gosto muito dessa frase, tá? Mas eu vou falar só para você nunca mais esquecer. Toda vez que você ouvir essa frase, lembrar de mim, não da galera que está dizendo por aí. Viva o processo, aproveite o processo. Ah, merda essa frase, não é mesmo? Ah, merda porque ela tá certa. Então, às vezes, nós precisamos parar, entende? Hoje mesmo aconteceu isso, minha esposa lá, né, tá tentando convencer a minha sogra de fazer um exame, tava lá, minha sogra esqueceu os exames, aí a Paula chegou, desligou e falou, você acredita que minha mãe, coisa e tal, bababá, eu olhei pra ela e falei assim, eu escutei o que você tava falando. Ela, mas eu não posso desabafar? Eu falei, pode, não tem problema, Aí a gente pegou a camisa, tava amarrotada, mas não tem problema. Ela queria desabafar, então beleza, me fale. Eu ouvi você conversando com sua mãe, mas me fale. Vamos lá, aí eu fui conversando com ela, coisa e tal, pô, é foda isso aqui, bababá. Gastei o quê? Gastei 5 minutos a mais no meu dia. Mas ali tava me pedindo uma postura, que eu podia falar, tá, eu já ouvi. Então eu podia muito bem olhar para ela e falar assim, já ouvi, e assim, isso aí não tem remédio, você já sabe, tá, eu tenho que ir, tchau, assunto chato. A gente começa a entrar numa peça existencial, a gente começa a ficar meio adolescente, entendeu? Tudo é chato, tudo é... vamos rápido, não tenho paciência, rápido. A gente começa a ter isso, entende? É igual a galera que me escreve que assim, enrola demais. Meu Deus, você quer que eu faça o quê? Tem um monte de... Eu também vi umas páginas hoje em dia que vocês seguem, vocês seguem... Que assim, são textos narrados por inteligência artificial com umas imagens de shutter, assim, mas umas imagens de banco de imagens, assim. Que é isso, velho? Então, assim, a interação, a gente tá perdendo a interação, a gente quer ir logo, a gente chega no restaurante com os amigos, a gente já quer comer o rápido possível, a gente já quer conversar, a gente já quer... É muita coisa, entendeu? Então pense nesses processos. E principalmente aqui, a dica de ouro que eu dou pra vocês aqui no final, pra você que ficou comigo, tá? Ouviu o vídeo 1.0, nossa, maravilhoso. Tá bom? Muito obrigado. João Pereira, bom dia. Boa tarde já, né, João Pereira? Já tá cantando meio-dia já. O que acontece é o quê? Você olhe para os afazeres, tá bom já, João Pereira? O galo que não para. Olhe para os afazeres do seu dia e veja qual é o ritmo que você está dando para eles. Tá? E o quanto você está viciado nessa desgraça aqui, tá? Quanto é esse ritmo daqui que está pautando a sua vida real, quando deveria ser o inverso, tá? Um dia ainda vou falar mais sobre o uso de celular, essas coisas. Mas a questão é isso, para você desacelerar um pouquinho, tá? Para você começar a não ficar nessa pressa existencial, para não ficar muito assim, parece que você está ou em fase maníaca ou você está ansioso, tá? Fica estricnado assim, ó. Comece a viver o hoje, ver o processo das coisas e ver como que você pode viver isso. Então sua vida vai ter mais experiências proveitosas, porque tem momentos que você vai ter que ser útil, mas tem outros momentos que você vai ter que viver a vida, e a utilidade da vida é vivê-la, em grande parte. Tem que ser pelo menos 50-50. 50% do tempo eu estou aqui usando tempo como utilidade, como recurso de utilidade, eu vou otimizar. Para os outros 50% do meu tempo, pelo menos eu viver. Porque senão tudo vira tarefas a serem cumpridas, e aí de duas uma. Ou você deprime porque você não realiza, ou você deprime porque você realizou e não tem mais nada para realizar. Tá bom? É isso, meus caros. Valeu? Tá? Não deixe de me seguir aqui, ligar a sineta, como eu já falei. Não deixe de comentar aqui embaixo como é que tá. Reserva uns minutinhos para mim aí, não vai matar, tá? Escreve para mim o que você achou desse tema aqui, o que faltou, o que você acha que foi interessante que eu falei. E claro, espalhe a palavra do bom senso nos corações que precisam. Muita gente está com pressa existencial, está apressado, está loucura e precisa escutar este conteúdo. Tá bom? É isso. Um grande abraço. Até a próxima, que eu espero com camisa não tão amarrotada. Tchau.